Olá, muito boa noite. Agora são 18 horas e 16 minutos. Hoje é dia 13 de agosto, o ano 1 da triste era Bolsonaro, que hoje teve um choque de realidade com as manifestações dos estudantes aqui no Brasil e também com uma reportagem que saiu fora do Brasil num jornal austríaco, Die Presse. Esse é o nome do jornal lá da Áustria, austríaco, né? E o Bolsonaro, então, foi chamado de idiota. Diz que o Brasil elegeu um idiota. Significa dizer que o Brasil é governado por um idiota. Então, esta é o choque de realidade que o Bolsonaro, não sei se ele percebe esse tipo de coisa, mas é o que é a imagem dele no exterior. E a imagem dele é de um idiota, e o Brasil, um país que elegeu o idiota Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre esse assunto, falar sobre a manifestação dos estudantes e falar sobre a impunidade de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Esta impunidade, ela ficou hoje caracterizada por uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Muita gente analisou a notícia por um aspecto que seria a continuidade de um processo administrativo disciplinar. Esse processo foi aberto pelo corregedor e hoje foi mantido, o que já era esperado. O Deltan Dallagnol apresentou embargos de declaração e o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou os embargos e deu sequência ao processo administrativo disciplinar. Bom, aí você diz assim, poxa, então agora a hora do Dallagnol vai chegar. Por esse processo, dificilmente, porque o corregedor recomenda, na abertura do processo administrativo disciplinar, a pena de censura ao Deltan Dallagnol. Censura é a pena mais branda que tem. É a segunda, tem advertência e censura. É a segunda mais branda. Poderia resultar em demissão, mas o que o corregedor propõe é a censura. E por quê? Porque tempos atrás ele deu uma entrevista na rádio CBN, o Deltan Dallagnol, em que ele atacou o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, uma entrevista sobre uma decisão do Supremo, né, de remeter para a Justiça Eleitoral um processo que envolvia lá, eram citados o Lula e o Guido Mantega. E ele disse algumas coisas pesadas, como, por exemplo, que o STF estava dando um sinal de leniência com a corrupção. Era uma demonstração. Fez uma acusação desse tipo, que é grave, mas a pena prevista ali é de censura. O que é mais grave é a suspensão que foi pedida, o afastamento que foi pedido pelo senador Renan Calheiros, porque o Deltan Dallagnol se envolveu na disputa interna do Senado. Ele fez campanha contra o Renan Calheiros. Independentemente de gostar ou não do Renan Calheiros, não é o papel do procurador. O procurador fazer campanha contra um candidato à presidência do Senado. E ele fez campanha. Tanto que, na época, até se disse que quem havia vencido a eleição no Senado não teria sido, na verdade, o Davi Alcolumbre, que é o atual presidente, teria sido o Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol mobilizou as redes sociais, mobilizou ali aquela turma dele que também participa de movimentos de extrema-direita, de direita, como Na Rua, Vem Pra Rua, e todos fizeram campanha, estimulados, insuflados pelo Deltan Dallagnol, fizeram campanha contra a eleição do Renan Calheiros. O Renan Calheiros apresentou uma reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público, e agora, na semana passada, ele fez um adendo a esta reclamação pedindo o afastamento do Deltan Dallagnol. Hoje poderia ter sido decidido o afastamento, mas o corregedor, que é o Orlando Rochadel, ele disse que não poderia tomar nenhuma decisão, nem encaminhar esta reclamação sem ouvir o Deltan Dallagnol. Aí ele disse que quando o Deltan Dallagnol, depois que o Deltan Dallagnol se manifestar, aí sim o Conselho vai avaliar este pedido de suspensão.
Em tese, em princípio, este pedido poderá ser analisado, esta reclamação com esse pedido de afastamento, poderá ser analisado no dia 27, agora 27, próximo 27 de agosto, que é a próxima sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, por enquanto, impera a impunidade, tanto no caso do Deltan Dallagnol, quanto do Sérgio Moro. E a situação deles é cada vez mais grave. É cada vez mais grave. Ontem, a reportagem que foi publicada pelo BuzzFeed mostra que o Moro e o Dallagnol, eles protegeram, não o Eduardo Cunha, mas todos aqueles que tinham se relacionado com o Eduardo Cunha no movimento golpista. Isto era setembro, outubro de 2016, depois do golpe. O Eduardo Cunha ia ser preso no dia seguinte, e o Dallagnol conversou com o Moro, e o Moro recomendou que o celular dele não fosse apreendido. Isto era uma praxe. Uma praxe. Todos que eram presos, mesmo os que não eram presos, tinha uma busca e apreensão, o celular é a primeira coisa que é apreendida, porque é através do celular que você tem pistas para chegar à verdade, para fazer a investigação. Então, era fundamental ter apreendido e ter examinado o celular do Eduardo Cunha, mas o Moro não quis. E o Deltan Dallagnol foi cúmplice do Moro, porque concordou. Porque, neste caso, o Dallagnol poderia ter insistido, porque é em benefício da investigação. Mas, o que, como se viu neste episódio, a Lava Jato nunca esteve interessada em combater a corrupção. Queria, na verdade, era derrubar a Dilma, tinha acabado de derrubar e estava no processo de início de denúncia, de formulação da denúncia contra o Lula, porque o objetivo deste golpe era condenar o Lula. O Lula podia ter a maior banca de advogados, todos os advogados do mundo, que o Lula ia ser condenado. Então, muitas vezes, tem gente que reclama, mas a defesa do Lula podia ser desse jeito, podia ser daquele jeito. Eu discordo, eu acho que a defesa do Lula ela é correta. Agora, e mesmo que tivesse 200 advogados, o resultado já estava decidido. O Lula ia ser condenado. Por quê? Porque, sendo condenado, ele teria que ser condenado na primeira instância, e foi, pelo Sérgio Moro, muito rapidamente, e depois, na segunda instância, muito rapidamente, aí produziu o argumento para que ele fosse barrado pela lei da ficha limpa. Foi isso que aconteceu. E aí, depois, eles tinham que prender o Lula, porque o Lula, livre, mesmo não sendo candidato, a influência dele na eleição seria muito grande. Aí o Lula, depois disso, teve que ser silenciado. Naquele período de eleição, ele não podia falar. E a Lava Jato se envolveu nisso. Nós temos já conversas que foram publicadas em que eles estão doidos buscando uma alternativa para inviabilizar, impedir o cumprimento de uma decisão do Ricardo Lewandowski que autorizava o Lula a conceder entrevista. Ele não concedeu, que isso foi derrubado por um outro ministro, que é o Fux, que é da confiança do Sérgio Moro, o Luiz Fux, da confiança. Em Fux we trust, lembra que ele disse? Da confiança, então cassou essa decisão e o Lula simplesmente não pôde falar durante a eleição. Ele foi silenciado porque fazia parte do processo golpista. Se a democracia tivesse funcionado na sua plenitude, o Brasil não teria colocado na presidência, não teria eleito um idiota, como disse o jornal austríaco. O Brasil elegeu um idiota. Eu vou ler daqui a pouco trechos dessa reportagem. E o idiota diz com todas as palavras, um jornal da Áustria, um jornal muito antigo de lá. Muito antigo, 1848, eu acho que é o jornal. Falou, o Brasil elegeu um idiota que espalha teorias da conspiração, um incapaz. É o que o Brasil elegeu. E elegeu graças a quem? A Lava Jato. Lava Jato não existiria se não houvesse a velha imprensa, a velha mídia. Essa mídia que tem como locomotiva a TV Globo. Foram eles que criaram esse estado de coisas no Brasil.
E o Brasil hoje vive, em consequência deste golpe, o Brasil vive um período de grande regressão. Grande regressão. O Brasil está entregando as suas riquezas, o Brasil está caçando direitos, tirando direitos da população, o Brasil está reescrevendo, de certa forma, sob a coordenação ou sob a liderança de um idiota, está reescrevendo a Constituição, reinterpretando a Constituição. Veja que, por conta também desse movimento golpista, nós hoje temos um princípio, cláusula pétrea, direito fundamental, artigo 5º da Constituição. Nós temos o princípio da presunção de inocência que está sendo violado, porque há forças que impedem que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação proposta pela OAB, uma ação direta de constitucionalidade, porque o Brasil tem uma lei em vigor, que é o Código de Processo Penal, que diz, num dos seus artigos, salvo engano, 283, diz nesse artigo que nenhum brasileiro pode ser preso até que sua sentença transite em julgado, que todos os recursos sejam analisados, exceto se houver medida cautelar. Isto é, um bandido perigoso não é solto, ele continua preso, ele é preso porque tem uma medida cautelar, uma preventiva, nesse caso sim. Mas, nos demais, o princípio da presunção de inocência está sendo violentado por conta deste golpe, que é um golpe regressivo. Isso é que é preciso ter em mente. Quando, lá no início, começou esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade, muita gente dizia que não era golpe, gente civilizada até. Os não civilizados diziam que era impeachment mesmo, mas que era normal. Mas gente civilizada, que você ouvia dizer, não é golpe, o impeachment está previsto, então pode acontecer, só que nós já dizíamos desde o início, é golpe, é golpe, é golpe. Houve 54 milhões de votos dados para Dilma Rousseff que estão sendo incinerados, estão sendo destruídos, desrespeitados por uma farsa, que era a farsa da pedalada fiscal. E agora a história está sendo recontada, está sendo contada nos seus devidos termos. O vazamento do Intercept é um milagroso, né? Mas ele colocou tudo em evidência. Você tem o Sérgio Moro orientando para não apreender o celular. Quem que ele estava querendo proteger, o Moro? Porque sabia que o celular do Eduardo Cunha traria muitas revelações sobre o golpe. Quem é que ele quis proteger? É importante saber, é importante saber para poder contar a história, pelo menos contar a história do Brasil corretamente desse período. E a Dilma Rousseff até escreveu um artigo sobre isso, que nós estamos publicando, é a manchete do jornal, do nosso jornal, né, do Diário do Centro do Mundo. A manchete, neste momento, é essa manchete da Dilma Rousseff, dizendo que Moro protegeu Cunha e escondeu a verdade sobre o golpe. O texto dela é correto, e ela que foi alvo desse processo golpista. Então, vamos dizer, o que escreveu a Dilma Rousseff? Um dos fatos mais graves que mostram o viés político e a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça de Bolsonaro, foi revelado em nova reportagem do Intercept em parceria com o site BuzzFeed. Fica evidente que Moro orientou o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, a não pedir a apreensão dos telefones celulares de Eduardo Cunha, diferentemente do que ocorreu em relação a outros réus. Dallagnol recebeu, em 18 de outubro de 2016, instruções do ex-juiz Moro em conversa pessoal. No mesmo dia, informou aos seus colegas procuradores o resultado dessa conversa com Moro. Conversamos aqui e entendemos, disse Dallagnol, conversamos aqui e entendemos que não é o caso de pedir os celulares, pelos riscos, com base em suas ponderações. Afirmou num aplicativo a sua equipe. Que riscos são esses? Riscos para quem? Que ponderações?
No dia seguinte, 19 de outubro, Eduardo Cunha, o piloto do golpe que derrubou o meu governo, diz a Dilma, por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade, foi preso, condenado por corrupção, sem que seus celulares tenham sido apreendidos. Isso é acordo, viu? O Eduardo Cunha já sabia que seria preso, então foi acordo. Agora, se pegar o meu celular, vai ter uma complicação, derruba a República. Quem é que estava financiando o Eduardo Cunha? Mas vamos lá. O ex-juiz se defende atribuindo às divulgações da Vaza Jato a falsificação de hackers. Neste caso particular, os fatos desmentem seus argumentos, mostrando de forma incontroversa sua perseguição ao PT e sua descarada parcialidade, isto é, o celular não foi apreendido. É a verdadeira conversa. Os telefones celulares de Eduardo Cunha não foram apreendidos. Isto é um fato que não diz respeito a hackers. Independe da Vaza Jato. A pergunta é por que o ex-juiz Moro não queria que se revelassem as ignóbeis condições que cercaram o impeachment? Para proteger o governo legítimo de Temer? Proteger os cúmplices do golpe? Os financiadores do golpe? Setores da mídia que insuflaram o golpe? Isso não inclui que a razão do privilégio estivesse acrescida também da ânsia de poder de um juiz de primeira instância que procurava a qualquer custo evitar que o controle e o conhecimento dos fatos fugisse de suas ambiciosas mãos. Mas, sobretudo, queria esconder as razões espúrias do golpe de 2016. Tem razão o ex-senador Roberto Requião, que entende que o privilégio que Moro e os procuradores da Lava Jato deram a Eduardo Cunha impediu que a sociedade brasileira tivesse acesso a um arquivo de informações reveladoras sobre o golpe, quem o financiou e quem foi beneficiado. A manifestação de Requião, a não apreensão do celular do Cunha impediu que tomássemos conhecimento das articulações do impeachment da Dilma, que interesses o financiaram e a quem aproveitaria. É isto, Moro, é isto, Dallagnol. Este é o artigo escrito pela Dilma Rousseff sobre este escândalo, que foi a articulação, o conluio, é um conluio entre o Ministério Público Federal, Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro. Lava Jato é qualquer coisa, mas não tem nada a ver com justiça. Nada, zero. Tem a ver com um processo político de retirada, derrubada de um projeto popular. Vamos lá, vamos falar aqui agora que já tem pessoas chegando, já estamos aqui com o pessoal já posicionado, já entrando nessa transmissão. Quero até ver com vocês se a gente vai continuar com esse horário das 6 horas, mas vamos lá, olha. O José Cláudio Lula Livre já, a Ana Paula, boa noite a todas e a todos. O Clóvis, né, Brusundanga, boa noite, aqui de Campinas, fala o Clóvis. Sandra Gurgel, Joaquim Monstrão, boa noite, Sandra. O Newton Gomes Machado, Newton, Lula livre, Moro na cadeia, povo na rua já, o povo está na rua, viu? Nesse momento tem um grande número de pessoas na Paulista protestando contra os cortes da educação, contra a reforma da Previdência e também por Lula livre. Temos aqui, olha, o Newton Gomes Machado, o Newton, dizendo Lula livre, Moro na cadeia, povo na rua já. Sandra Gurgel, Dalalau, o fariseu ladrão sem vergonha, não vai sofrer nada. É um risco. É um risco. O Conselho Nacional do Ministério Público poderia ter afastado hoje. Até noticiamos isso na semana passada, que havia já um consenso no Conselho Nacional do Ministério Público para afastar o Dallagnol, mas não afastaram. Empurraram com a barriga. E aí passaram a mensagem de que, olha, mas o processo administrativo continua. Esse processo administrativo estabelece pena de censura, que é a do Rochadel, lá do corregedor. Pode ser que uma censura eles apliquem. Agora, o correto é afastar o Deltan Dallagnol. Ele está contaminando o Ministério Público como um todo. Uma pessoa como ele não pode continuar no Ministério Público, porque ele é um mau exemplo, e isso o Rochadel diz neste voto dele, que determinou a abertura do processo administrativo, em que ele recomenda a censura, esse processo que vai seguir. Ele diz que o Moro é um mau exemplo. O Moro não,
o Dallagnol, que nesse caso é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é um mau exemplo, e é mesmo um mau exemplo. Então, vamos lá, continuando. Olha, o Pedro Augusto Aguirre Tomborena, boa noite a todos. Lula livre, ele que fala de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O Brasil se encontrando aqui no canal do DCM, o Brasil e o mundo se encontrando aqui no canal do DCM, tá? Por falar em mundo, tem as guerreiras lá de Berlim, lá da Europa, que vão organizar agora, a partir de sexta-feira, o segundo encontro das mulheres e dos homens, das mulheres, dos brasileiros e das brasileiras na diáspora, aqueles que estão fora do Brasil e estão fazendo a resistência. São muito importantes, viu? Muito da imagem hoje, por exemplo, quando um jornal austríaco diz que o Brasil elegeu um idiota, essas guerreiras aí tem muito a ver com isso, porque estão sempre se manifestando, fizeram até uma caravana lá, e os guerreiros também, né? Fizeram uma caravana em que foram denunciar a prisão política do Lula e todo o processo de regressão no Brasil. Essas duas coisas eles fizeram. A cassação de direitos aqui no Brasil, retirada de direitos, golpe, lá atrás já denunciava o golpe, e a prisão política do Lula. Tá aqui, ó, a Andréia Batista, palhaçada, viva a porcariada toda, viva a porcariada toda, não vai dar em nada, a Lava Jato continua em Curitiba e os caras livres para continuarem sua corrupção. É o que diz a Andréia Batista. Aqui dizendo a Sandra Gurgel, o STF pode punir o fariseu? Você me dá a oportunidade, Sandra, com esse comentário, com essa pergunta, de falar sobre um artigo que eu escrevi hoje sobre um HC apresentado pela defesa do Lula. É um HC que tem cerca de 90 páginas. E ali eles estão pedindo a liberdade do Lula, esse HC, com base na suspeição dos procuradores. A defesa do Lula já tinha pedido há muito tempo a suspeição do Moro, tem um HC lá tramitando sobre isso, e agora eles entraram com o HC, já desde essa madrugada, final da noite de ontem, entraram com o HC pedindo a liberdade do Lula com base na suspeição. Tem toda uma argumentação ali mostrando que o Ministério Público tem que ser imparcial. Não, mas ele não pode ser imparcial porque ele é parte, você pode argumentar, ele é um acusador, ele é uma parte, ele é uma parte imparcial. Isso é muito importante. Então, o Supremo Tribunal Federal, com base neste HC, pode se libertar o Lula, e considerando os procuradores parciais. Isso teria reflexo dos processos. Precisa exatamente saber qual é o processo, mas qual seria a consequência. No caso do Moro, se ele for considerado parcial e o Supremo está evitando julgar, você teria que anular o processo. No caso dos procuradores que extrapolaram, abusaram, é preciso verificar se seria também o caso de anular o processo. Mas, num primeiro momento, o Lula, isso é que é o mais importante, seria solto, e o Supremo Tribunal Federal poderia, com base nessa suspeição, comunicar ao Ministério Público, à Corregedoria do Ministério Público, a decisão que tomou. Eu tenho dúvidas se o Supremo Tribunal Federal poderia afastar de plano neste HC, se poderia afastar neste HC. Tenho a impressão de que não. Poderia até anular o processo, mas o afastamento, a menos que houvesse um pedido de medida cautelar, aí poderia ser que eles fossem afastados. Mas alguma coisa pode vir do Supremo se o Supremo enfrentar esta questão, porque é a hora de enfrentar essa questão. Já passou da hora de enfrentar essa questão. Tanto a parcialidade do Moro, quanto a parcialidade dos procuradores. Isso seria muito bom para a própria instituição. Claro, faria justiça ao Lula, mas as instituições também seriam purificadas. Passariam por um processo, não é purificada, não vai ficar pura, mas passaria por um processo de depuração, esse é o termo correto. Vamos pegar esses membros que se corromperam e retirá-los, afastá-los, todos. No habeas corpus,
a defesa do Lula relaciona os procuradores que atuaram, e a defesa do Lula tem já falado sobre a suspeição dos procuradores há muito tempo. O Moro negou, o TRF4 negou, o STJ não quis analisar, não quis, se recusou a analisar. Por isso é que a defesa do Lula entrou com o HC no Supremo Tribunal Federal, porque bateu no STJ, e o STJ, naquele recurso lá com que o Lula teve a pena reduzida, também a defesa pediu que analisasse a suspeição dos procuradores. O STJ não quis analisar. Por isso é que recorreram ao STF. Então, pode haver... O STF pode punir Dalalau? Pergunta da Sandra. Pode, nesse HC, simplesmente liberta o Lula, concede o HC, liberta e verifica a consequência disso para o processo. Seria parcialmente anulado, que estágio ele ficaria. Agora, em outro processo, que é dos hackers, pode determinar sim um afastamento. Assim como o Supremo determinou o afastamento de 2 funcionários da Receita Federal, poderia determinar o afastamento do Dallagnol, se tiver evidências de que o Dallagnol está, por exemplo, mas aí não tem a ver com o Lula, tem a ver com a investigação de ministros do Supremo, que o Dallagnol estaria investigando os ministros do Supremo. Naquelas conversas já vazadas, ele investiga de fato. Ele investiga o Dias Toffoli, ele investiga o Gilmar Mendes, ele articula com uma outra procuradora, Tameia Danelon, que de São Paulo, articula manifestações, articula publicações para emparedar o Alexandre de Moraes. Estamos falando de 3 ministros do Supremo contra os quais ele investiu. O Dallagnol investiu. Então, pode sim, como foi feito na Receita. Ele não tem atribuição para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o STF pagaria um preço alto. Pode ter uma briga dura, porque a Raquel Dodge, ela prorrogou a Lava Jato por mais de um ano, fez lá um discurso dizendo que os membros têm que ser imparciais, mas isso não é o papel de uma procuradora, puxar a orelha dos alunos, dizer, mamãe está muito brava com vocês, viu? Vocês que tratem de ser mais imparciais. Vamos dar o dinheiro aqui da mesada, vocês vão continuar mais um ano, porque a prorrogação da força-tarefa implica um orçamento extra. Vocês vão continuar mais um ano, mas agora se comportem direitinho, viu, meninos? Isso não é papel do Ministério Público, mas exatamente foi isso que ela fez. Agora, teria uma confusão aí, uma briga, uma confusão, eu diria o seguinte, uma queda de braço. O STF tem autoridade para isso, ponto. Afasta, pode afastar. Não sei se vai, mas pode sim, em princípio pode. Vamos lá, olha, o fariseu vai continuar na Vaza Jato? Por enquanto continua. Continua sem moral nenhuma, né? Mas ele continua na Vaza Jato, sim, continua na Lava Jato. Né? Márcio Prado, tomara que seja o último ano dessa era, quem sabe, né? É o que estamos todos torcendo. Eu não sei se o último, hein? Porque a depender aí do próprio Dias Toffoli, do Rodrigo Maia, todos, de alguma maneira, procurando blindar o Bolsonaro. Quer dizer, não o Dias Toffoli, mas o Rodrigo Maia já diz que o Bolsonaro é produto dos erros deles, da elite brasileira, é o que diz, mas é o que tem até 2022. Só que a insatisfação está crescendo muito, viu? Então, em algum momento, o Bolsonaro fica sem chão. Porque a insatisfação está crescendo muito nas próprias instituições. Porque você tem essa turminha da Lava Jato, mas você tem muitos outros juízes, você tem muitos outros procuradores. Então, o grupo, a corporação começa a pressionar por firmeza da sua cúpula, investigando o Bolsonaro, denunciando o Bolsonaro, começa a ver. Isso você não consegue segurar, é muito difícil você segurar as corporações, as próprias instituições. As pessoas vão pressionando. A própria imprensa, ela acaba ficando numa situação difícil, porque ela tem manipulado. Mas aí você começa a ter pressão, a pressão até externa, porque você tem o jornal, por exemplo, da Áustria, falando que o Bolsonaro é um incapaz, é um imbecil. Você tem outros
veículos que também estão detonando o Bolsonaro. Aí fica difícil para a Globo continuar, vamos dizer assim, na farsa. É farsa que eu quero dizer assim, de vez em quando bate. Entendeu? Bate, põe lá, isto a Globo não mostra, o Fantástico, mas não faz uma reportagem investigativa. Por exemplo, ela não fez nenhum trabalho mais sério sobre o escândalo de Itaipu, aquele acordo, e tem corrupção ali, ou tem indícios fortes de corrupção. Ela não faz, tá? Ela não faz essa revisão, tá? Estamos aqui, olha, a Ana Paula dizendo o seguinte, olha, o corporativismo do MPF vai imperar até quando eles puderem. Essa vergonha internacional revelada não deixaria pedra sobre pedra em nenhum país com judiciário sério, não mesmo. O judiciário político se mantém. Raquel Sampaio, boa noite, companheiros. A Alfacinha LX, canalhas, canalhas, canalhas. Sandra Gurgel, Dallagnol fez campanha política para favorecer o Davi, né? Ela foi Daniel Alcolumbre, mas é Daniel Columbre, Davi Alcolumbre, a questão da Gurgel. Vergonha total. É preciso punir esses grupos, partidos clandestinos. Sim, a Lava Jato é um partido, é um núcleo, que está dentro de uma outra instituição. Tá? Isso é muito sério. A Maria Bezerra, boa noite, Joaquim, boa noite, presidente Lula. Sandra Gurgel, MP conivente com a corrupção, vergonha total. Sandra Gurgel, Dalalau continua na Vaza Jato, isso é vergonhoso. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes, boa noite, Lula livre já. Sandra Gurgel, Moro e Dallagnol envolvidos no golpe de 2016, no Fora Dilma, Rousseff, fica claro o papel político da Vaza Jato. Claro, papel político, total. 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 Olha, até que eu vou dizer, tem um amigo do Moro que se chama um advogado, Nelson Williams. Esse amigo do Moro, esse cara, este advogado, o escritório dele, teve muitas ações no governo do Temer, foi beneficiado no governo do Temer, e já tinha antes, a rigor, protegido pelo Temer. Protegido também tem um elo com o João Dória. Então, o grupo político do Moro, vamos chamar assim, você fala juiz, tem grupo político, mas tem. O grupo político se beneficiou com o governo do Temer. Nunca se investigou a denúncia de um lobista, lobista não, um funcionário do Ministério do Trabalho que acusou o Moro de fazer lobby para conseguir um registro lá no Ministério do Trabalho. Eles foram presos, esses funcionários. Esse funcionário que disse isso em depoimento e nunca ninguém investigou. O amigo do Moro, que é o Carlos Zuccolotto Júnior, ele atuou, hoje é lobista de carteirinha, advogado, ele atuou para que um sindicato patronal lá do Paraná, de Curitiba, tivesse um registro do Ministério do Trabalho. Ele atuou. Quem conseguiu, segundo este funcionário, que foi preso, quem conseguiu foi o Moro com um telefonema. Ele ligou ao juiz pedindo que observasse com carinho o processo de reconhecimento do sindicato de gastronomia lá, de restaurante. O irmão do Zuccolotto tem um restaurante muito forte lá, que o Moro não sai de lá, chama Paraguaçu. E ele pediu, e tem uma ligação forte com esse grupo queria o registro sindical e conseguiu, segundo este funcionário, segundo este assessor lá do Ministério do Trabalho, por pressão do Moro. Isso nunca foi investigado, mas o Moro tem grupo político. Alguém vai poder dizer o seguinte, a própria Veja, quando deu essa matéria, falou, não é crível que o Moro, sendo um juiz da Lava Jato, perdesse tempo com um telefonema ao assessor do Ministério do Trabalho. Só que na festa de reconhecimento, ou na festa feita por esses os organizadores desse sindicato patronal, eles tinham uma briga há mais de 5 anos, porque se envolve dinheiro. Até mais de 5 anos que eles tinham uma briga com outros sindicatos lá, porque eles queriam a carta sindical para serem reconhecidos como entidade patronal. E quando eles conseguiram, o Moro estava na festa. Então,
Não é crível que ele telefonasse. Agora, o que o Moro, o juiz naquela época, ele vai fazer numa festa que está celebrando a conquista da carta sindical lá, do reconhecimento como entidade sindical? Ele estava, tem foto, ele estava nessa festa, o que o juiz estava fazendo lá? Agora, o assessor falou, olha, foi ele que me ligou, fazendo lobby. O nome dele era famoso, fazendo lobby. Estranho, né? Ou agora, alguém também pode dizer, mas o Moro jamais faria isso. Olha, o Moro interferiu numa entidade onde a mulher dele, a Rosângela Moro, fez concurso, que é um instituto de previdência lá do Paraná. Houve um concurso para os advogados, a Rosângela fez e não passou. O Moro mandou uma carta como juiz, dando uma carteirada no presidente lá dessa entidade, pedindo que revisasse a prova, porque, na opinião dele, a mulher tinha passado. Claro, uma carta educada, mas se um juiz faz isso, você mostra que ele não tem muito limite. Não tem limite nenhum, na verdade. Bom, este é o senhor Moro que segue impune no país que elegeu um idiota que é o Jair Bolsonaro. Mas Bolsonaro, que é tudo uma coisa só, hein? Bolsonaro, Moro, Dallagnol, é tudo uma coisa só. Foram empoderados por este movimento, foram empoderados, movimento que eles próprios criaram, são participantes deste movimento, acabaram empoderados. Bom, vamos aqui, olha, vamos continuar aqui nas notícias desta tarde, né? Temos lá a manifestação dos estudantes da Paulista, gritando lá, o tsunami chegou, e tem cada vez mais pessoas lá na manifestação da Paulista, e não é só na Paulista. Tivemos agora há pouco, eu recebi uns vídeos lá do Recife, muita gente na rua. Então, os estudantes estão com muita energia, vibrantes, neste momento difícil da nossa história, mas que vai ser superado com muita luta. A Manuela Dávila, ela foi convidada para prestar depoimento na Câmara dos Deputados, e ela disse que vai com muito prazer, quer falar sobre ela gostou muito, entendeu? Que ela vai falar, olha, que ela foi convidada e vai falar, vou amar, que ela disse, olha, vou amar bastante mesmo ir na Câmara falar sobre os crimes cometidos por autoridades do Estado brasileiro. Vou amar bastante ir na Câmara falar sobre os crimes cometidos por autoridades do Estado brasileiro, que ela disse, né? E vou amar bastante mesmo, ela fala 3 vezes, isso foi cometido pelo governo brasileiro, todas as respostas, mais a bancada governista não cansa de passar vergonha. PS Perpétuo Almeida, você é demais. Eles estão querendo, na verdade, o objetivo talvez fosse constranger a Manuela Dávila, porque a Manuela é quem recebeu um telefonema do hacker lá de Araraquara, ela que é jornalista, é sempre bom frisar, e ela fez o contato, passou o contato lá para o Glenn Greenwald, e o Glenn, isso segundo a versão do hacker, confirmada pela Manuela, porque o Glenn não fala sobre a fonte dele, dessas mensagens vazadas, ele não diz a fonte. Mas, então, na verdade, talvez quisessem constranger. Agora a Manuela falou, vou adorar, porque vou adorar falar sobre os crimes cometidos por autoridades do Estado. Bom, eu estou aqui vendo aqui mais uma notícia, olha só, a mãe, ela busca uma indicação de babá, ela quer uma babá, tá? Isso saiu na coluna do Anselmo Góes. Aí ele diz assim, olha, veja só a mensagem que circula nos grupos de mães da Zona Sul do Rio. Uma mãe pede a indicação de uma pessoa para ajudar com casa, arrumação, comida e limpeza e a criação do baby. Aí ela diz assim, olha, posicionamento político, essa mãe, vai afetar na escolha da pessoa. Não nos importamos se seja de esquerda ou direita. O importante é não compactuar com as loucuras do governo atual. Olha só, eu não sei em que essa mulher votou, mas o que está acontecendo, pessoas que compactuam com a loucura desse governo não são pessoas confiáveis. É isso que está indicando aqui
a Manuela não, esta mãe, neste grupo de mães lá do Rio de Janeiro. Ela quer uma babá, mas não pode ser uma babá que compactue com as loucuras do Jair Bolsonaro, do governo atual, que é o governo do Jair Bolsonaro. Outra bolsominion arrependida aqui, que é a senadora Simone Tebet. Ela vai dizer que não é bolsominion, mas votou no Bolsonaro, no segundo turno. Ela diz assim, olha, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, disse em entrevista à Globo News que o presidente Jair Bolsonaro pode ajudar a aprovar a reforma da Previdência no tempo mais rápido possível, ficando calado, evitando dar declarações polêmicas que atinjam o Congresso Nacional. Eu poderia dizer com muita tranquilidade de quem quer ajudar o governo que o presidente pode ajudar ficando calado, não sendo adversário do próprio governo, afirmou a senadora, acrescentando que toda vez que ele gratuitamente ofende a classe política, joga as redes sociais contra o Congresso, ele acaba atrapalhando. A CCJ, presidida pela senadora, é a primeira etapa de tramitação da reforma da Previdência no Senado. Na avaliação da senadora, a reforma da Previdência está blindada e será aprovada no Senado, no máximo até o início de outubro. Mas esse prazo pode acabar sendo esticado, o que ela diz não ser positivo para um país precisando reduzir o desemprego, caso o presidente da República continue dando declarações polêmicas que gerem turbulências no legislativo. Está aqui a Simone Tebet, presidente da CCJ, já falando, já agora, falando do presidente, dizendo que ele tem que ficar calado. Cala a boca, Magda, é uma coisa impressionante. Olha que nível nós descemos, entendeu? Olha só que nível nós descemos. Que nível você ter uma presidente da CCJ, senador, falar, o presidente que fique calado, porque assim ele não atrapalha. Será que a gente vai passar 3 anos e meio nessa situação? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que nós ficaremos 3 anos e meio? É muito tempo, né? Muito tempo. Olha, temos aqui a Bárbara Richard, com um superchat, falando boa noite, Joaquim, compartilhando alegria. Fui absolvida no processo de calúnia que uma vereadora do PSDB entrou contra mim. Ainda há juízes no Brasil. Parabéns, viu, Bárbara Richard? Parabéns. E há juízes, Bárbara, você está falando, tem juiz muito incomodado com tudo isso que está acontecendo. Eu conheço alguns juízes, são muito incomodados. Muitos. Então, parabéns a você. E claro que o judiciário, quem vai definir muito, quem hoje tem uma grande responsabilidade de fazer com que o Brasil retome o caminho da normalidade institucional, é o Supremo Tribunal Federal. Há juízes no Brasil, sim, ainda. Claro que nós sabemos que o Supremo se acovardou, o Supremo permitiu que tudo isso aconteceu, o Lula estava certíssimo. Quando ele, conversando com a Dilma, ele falou, o Supremo está acovardado, porque o Supremo poderia ter dado um paradeiro nisso lá atrás. Lá atrás poderia, só que todo mundo estava, vamos dizer, o movimento foi muito pesado, foi muito forte. Aquelas manifestações, muitas não foram espontâneas, elas foram estimuladas por rede social, e agora é preciso saber exatamente quem estava por trás dessa rede social. Houve um movimento que, para mim, não foi espontâneo, então, foi um movimento para desestabilizar o Brasil, e desestabilizou. Tirou uma presidente e veja, se você comparar o Brasil de hoje, o golpe é de 2016. Na verdade, o golpe começou antes. O golpe foi depois da eleição de 2014. Foi o último ano de normalidade relativa ainda da Dilma, porque ano de eleição nunca é um ano de normalidade, é sempre um ano complicado. O Lava Jato já estava funcionando. É um processo... era complicado. Então, a partir dali, o Eduardo Cunha, Aécio Neves, estimulados pela Rede Globo, com o apoio e a cumplicidade da Rede Globo, e da Lava Jato, sobretudo, eles inviabilizaram o governo da Dilma. E veja bem no que nós caímos. Nós tínhamos um desemprego, taxa de desemprego a menor da história de 4,7 pontos. No último ano de relativa normalidade da Dilma, 4,7. Isso disparou, triplicou, quase triplicou.
quer dizer, passou de 13, 12 e pouco. Isso é um absurdo. Olha que o Brasil não cresce mais. E aí você fica ouvindo, você de vez em quando a gente acaba ouvindo, né? Você está algum carro, você acaba ouvindo o noticiário, você acaba ouvindo os comentaristas da Globo. É impressionante. Hoje eu vi um comentário do Carlos Alberto Sardenberg, como é que esse cara recebe para falar tanta bobagem? E eu falo, ele fala muita bobagem. E ele já estava comparando a situação da Dilma com a situação do Macri, e dizendo, tentando dar uma explicação por que o Macri está sendo é, humilhado, esse é o termo correto, lá na Argentina. O povo argentino não quer mais o Macri. Aí ele estava dizendo, porque o Macri está fazendo a coisa certa, mas não dá tempo. Não tem tempo ainda de produzir efeitos. Então, de alguma maneira, daí ele compara aqui com o Brasil, a situação do Brasil. E se você for ver bem, essa situação do Brasil, nós já temos o Sardenberg dizendo, agora vai, reforma trabalhista, agora vai, teto do gasto, agora vai, reforma da Previdência, agora vai tirando direitos de todo tipo. E ele está dizendo, não, está tudo certo, mas ainda é muito pouco tempo, é o que ele diz. É muito pouco tempo. Olha, eu me lembro que o Brasil estava numa dificuldade muito grande em 2003. O Brasil tinha quebrado, tinha recorrido à FMI. Passado 2, 3 anos, de fato, foi ali que as coisas começaram a ver que o Brasil estava mudando. O Brasil estava já num outro ritmo. Era no governo Lula. Já estava num outro ritmo, já estava crescendo, já tinha medidas concretas, já tinha emprego sendo gerado, desemprego caindo muito e empregos formais. Então, isso nós vivemos há muito pouco tempo. Agora, passamos por um processo de lavagem cerebral, eu diria, de manipulação gigantesca, graças a essas pessoas. Graças a Sardenberg, graças a Miriam Leitão. A Miriam agora ela está batendo no Bolsonaro, mas graças a ela. Graças a ela, graças a esse pessoal que desinforma, Merval Pereira, na área da política, eles desinformam, eles não analisam corretamente, estão sempre desinformando. E aí a população, quando vai, o Brasil, quando vai atrás desses comentários, só perde. Olha, temos aqui um superchat do Márcio Santos, Ventos da Liberdade. Já podemos contar com a liberdade do Lula ou nesse país ele não terá liberdade, mesmo que absolvido? A luta vai se travar lá, tá? Na liberdade do Lula. A luta é na liberdade do Lula. Tá? Hoje de manhã eu até entrevistei o MC Sader, ele acha que o Lula vai ser solto, vai acabar com a decisão política. Ele não acha que ele não será chamado a governar, tá? Não será chamado, vamos chamar o Lula de volta, que seria muito bom para o Brasil, é o que ele acha, mas eu acho que é possível. É possível. É possível você retomar um caminho de normalidade no Brasil. O Lula é o próprio pacto social, isso é importante, ele encarna o pacto social no Brasil. A chapa dele, em 2002, era o pacto social. Era o vice, que era um empresário da produção, que era o Zé Alencar, e o Lula como um líder operário, popular, importante, que vem de baixo. Os dois eram o próprio pacto social do Brasil. É por isso que houve crescimento, é por isso que as medidas estavam acertadas, porque houve uma pacificação. A mídia não. Logo em 2004, 2005, já começou a bater no mensalão, tentando paralisar o governo. Eu cobri, nessa época, o governo do Lula pela TV Record, no programa do Boris, viajei para vários lugares, e o Lula, ele apanhava o governo dele com o mensalão e ele fazia muitas atividades externas. Ele ia para a rua o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro que, numa das vezes que ele estava agora, onde o Bolsonaro estava também, lá na BR-116, lá no Rio Grande do Sul. O Lula até entrou num trator, mostrou, aí eu fui entrevistado e o Lula olhou para mim e falou: deixa eu conversar com o meu povo. Aí o Lula disse isso para mim, e ele subiu, tinha lá um morro, subiu quase caindo, suando a segurança,
e foi cumprimentar as pessoas. Falei, impressionante. A TV batendo, muito, TV Globo batendo, as TVs todas batiam. Inclusive a Record, onde eu trabalhava, batia, e ele se aproximava mais do povo. Era impressionante. Até comentei, quando voltei na redação, a redação daquele dia, eu falei, olha, se as pessoas acham que o Lula vai cair, estão enganadas. Porque numa situação como essa, ele se aproxima mais do povo. É como se fosse é a resposta que ele dá. Ele tenta uma resposta direta, isto é, sem o mediador, falando diretamente com o povo. Me lembro bem disso, desta ocasião. Então, ele é o próprio pacto social. Então, ele respondeu naquele período, isso tem que ser dito. Entendeu? Ele respondeu àquela crise com um trabalho. Assim, olha, estou mostrando que o Brasil está trabalhando. E aí houve o slogan, né, da campanha de 2006 foi muito feliz, inclusive, porque dizia, deixa o homem trabalhar. Lembra? Que não foi criação lá do João Santana. Deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. E era um outro Brasil, mas isso graças à habilidade gigantesca que o Lula tem. Uma habilidade muito grande. Porque nunca quiseram que ele governasse. Na verdade, quando o Lula se elegeu em 2003, como o Lula ele era um centro da política desde 78. Então, em algum momento, a elite sabia que o Lula ia se eleger. Essa é a verdade. Aí, quando houve a revisão da Constituinte, aprovaram a redução do mandato presidencial. O mandato era de 5 anos, diminuíram para 4. E aí as pessoas em Brasília já falavam que era o medo do Lula. Isto é, como nós temos que passar pelo Lula, assim dizia a elite, pensava a elite, a classe política, vamos reduzir o mandato, porque aí quando ele se eleger, ele vai fazer muita coisa errada, vai ser uma espécie de Lech Walesa, que o Lech Walesa era um líder operário que foi um desastre lá na Polônia. O PT apoiou o Lech Walesa, apoiou Solidariedade, porque o PT, desde a sua origem, o PT, o Lula, eles eram contra o totalitarismo da União Soviética. Eram contra, eles lutavam contra o Pinochet, contra a ditadura aqui no Brasil e contra o totalitarismo, a ditadura também, lá da União Soviética. E o Solidariedade era um movimento que nasceu lá na Polônia, e o Lech Walesa era o principal líder, era um líder operário também. E se elegeu e foi um desastre. Então as pessoas achavam que o Lula ele ia passar por essa experiência, o povo ia acabar elegendo o Lula como elegeu. Elegeu em 2002. O próprio Fernando Henrique Cardoso não trabalhou para o Serra ali, porque ele achava que o Lula também seria eleito, seria um desastre. Seria um desastre, seria um caos. Como mais ou menos o que estão falando agora, falam aqui no Brasil, se a esquerda ganhar, ou falam da Argentina, o mercado vai desabar, vai acabar tudo e tal. Aí o 2010, o Brasil quebrado, se elegeu, aí foi um governo surpreendente, e isso tem que ser dito. Para quem cobriu, como eu cobri essa área, tem que ser dito. E foi um governo surpreendente. Então, as pessoas achavam o seguinte, eles tinham reduzido o mandato para 4 anos, aí quando elegeu o Fernando Henrique Cardoso, por causa do Plano Real, porque o Lula já era para ter sido eleito naquela ocasião, porque ele liderava as pesquisas em 94. Ele foi para o segundo turno em 89 e liderava as pesquisas em 94. Em 93 também liderava. Aí reduziram o mandato. Aí quando elegeu o Fernando Henrique Cardoso, e entrou naquele processo neoliberal, vamos privatizar tudo. E aí eles queriam reeleger o Fernando Henrique Cardoso, porque era para privatizar, então precisava de um mandato mais longo. E aí mudaram a regra do jogo, o mandato tinha sido encurtado, permitiram a reeleição. Aí, quando o Lula assumiu, falaram, bom, agora em 2002 terminou o Fernando Henrique, estava muito desgastado também, vai passar pelo Lula, mas o Lula não vai durar. Não vai durar. Então, ele vai ficar um mandato só. O próprio Fernando Henrique não fez campanha para o Serra, porque ele seria ofuscado dentro do grupo dele pelo Serra. Aí, em 2006, voltaria o Fernando Henrique, mais ou menos essa ideia. Eu voltaria nos braços do povo com o desastre que foi o governo do Lula. Mas não foi nada disso, foi um sucesso gigantesco. Foi gigantesco. E isso foi, tanto que ele se reelegeu. Aí o segundo mandato, os números indicam, foi melhor do que o primeiro. Um crescimento absurdo.
que o Brasil não tinha visto, pelo menos nos últimos 50 anos, os 50 anos anteriores, não tinha visto. Um crescimento gigantesco. No último ano dele, 2010, foi taxa chinesa, coisa absurda. Bom, aí elegeu a Dilma. E a Dilma manteve os pilares da política econômica e veja que o desemprego não aumentou. Isso é muito importante. E não aumentou. E continuou. Quando foi em 2014, se reelegeu. Pode ter havido aí um erro político, porque talvez 2014 pode ter havido, não houve, na minha opinião. 2014 o Lula tinha que ter voltado. Não teríamos passado por esse processo. Mas o Lula é da própria personalidade dele. Assim, ele não quer, ele quer ser reconhecido como um democrata. Ele não quer fazer uma imposição, ao contrário do que as pessoas falam, impor personalismo. Não é verdade isso. Quem conhece os bastidores da política sabe disso. Não é dessa forma. E aí ele disse, olha, se a Dilma me pedir, eu me candidato em 2014. Ele podia ter forçado a barra. E eu acho, embora ele não diga, que hoje ele já revê isso, que era a hora dele ter voltado. Mas porque a direita estava enfurecida, porque não conseguia ganhar. Os que têm muito dinheiro no Brasil não conseguiam ganhar. E aí, quando acharam que o Aécio ganharia da Dilma, e não ganhou. Aí bateu o desespero dessa elite. E eles precisavam que o Brasil estava crescendo muito. Aí eu acho que esse golpe veio de fora, de fato. Ainda não tem como contar isso, mas você vê pelo monitoramento que os Estados Unidos vinham fazendo, da própria Dilma, e o Brasil estava realmente embicando para uma outra etapa, para um outro estágio, não tenha dúvida, para um outro estágio. Ele seria um player, ele já era, mas seria mais ainda reconhecido. Estava ali na antessala do desenvolvimento, dos países desenvolvidos, na antessala. Por isso é que sediou a Copa do Mundo, por isso é que sediou a Olimpíada, isso é vitrine. Não tem nada a ver com esses imbecis do Ministério Público, que diz que o Brasil comprou voto, por isso foi, não tem nada disso. Foi porque o Brasil estava na vitrine. Entendeu? O Brasil era um país reconhecido no mundo como um exemplo, que tinha superado uma crise mundial. E não foi atingido pela crise mundial, cresceu até. Então, o Brasil estava na vitrine. Então, era natural que esse tipo de evento, que é um evento que coloca os países na vitrine, o país vai para a vitrine, por isso que muitos querem sediar a Copa do Mundo, todos querem sediar a Olimpíada, porque vai para a vitrine. E aí, o salto é muito maior ainda depois. Depois de uma Copa, depois de uma Olimpíada, aí que você vê, nossa, as coisas funcionam naquele país. Mas justamente na véspera de sediar a Copa do Mundo, quando estava inaugurando os estádios, começam aquelas manifestações. Na sua origem, manifestações organizadas pelo Passe Livre, que sempre fez essas manifestações, mas um movimento que foi apropriado pela extrema-direita, com outra pauta e, veja bem, logo no início, enfiar a pauta do Ministério Público. Porque o Congresso Nacional iria aprovar uma PEC que restabeleceria o princípio constitucional, que polícia investiga, Ministério Público faz o controle externo da polícia. E é o titular da ação penal. Mas mantém uma imparcialidade no Ministério Público, porque a polícia investiga e aí vai para o Ministério Público, que analisa, pede diligências complementares, cotas, como eles dizem, e aí atua junto ao judiciário. Tudo perfeito. O sistema é assim, foi desenhado assim na Constituição. Só que aí o Ministério Público começou a fazer investigação própria, investigação sem regra nenhuma, do jeito que eles querem. Começou a fazer o PIC, que é o procedimento de investigação criminal, que não é inquérito, que não tem regra, não tem prazo, pode ficar lá internamente aberto. Começou a fazer a ação civil pública para qualquer motivo, inclusive fizeram até uma ação civil pública em Mococa, aqui no interior de São Paulo, para fazer laqueadura de uma mulher pobre, obrigando uma ação civil pública, que é na sua origem, para defender os interesses coletivos. Aí fizeram para ter uma medida já conluio entre promotor e juiz,
estão respondendo, inclusive, nas corregedorias, não sei se vai dar alguma coisa, mas eles foram lá e fizeram uma laqueadura nessa mulher. E ação civil. Então, o Ministério Público começou a investigar qualquer coisa, sem regra nenhuma, sem controle nenhum. Eles dizem, não, mas quem faz o controle é o juiz, é o judiciário. Não faz. O judiciário, como está mostrando aí a Vaza Jato, o judiciário, em muitos casos, não estou dizendo todos, mas tem uma parceria com o Ministério Público. Eles são parceiros. Aqui no Brasil, o Ministério Público senta no mesmo tamanho, no mesmo patamar ali do juízo, o que está errado. Porque o Ministério Público ele é tão parte quanto ele é uma parte imparcial, porque ele não tem interesse pessoal em nenhuma investigação. Mas eles ficam no mesmo nível do advogado. As coisas funcionariam normalmente, só que houve uma distorção muito grave e, nesta época das manifestações, o Ministério Público seria enquadrado, no sentido de, olha, segue a Constituição, vocês controlam a investigação, mas não investigam. Vocês são titulares da ação penal, então você pode pedir para o delegado ir, voltar, mas vocês não estão lá com a mão na massa. Tá? Não teria essa figura de um Januário Paludo, que vai lá, fala com o jornalista, como está nesse último vazamento, e diz, olha, se quiser eu vou lá, acabou. Vou lá, gravo um vídeo, acabou. E faço, e tomo o depoimento. Sabe? Não é para isso, não deveria ser. Entendeu? Esse próprio Januário foi lá na casa de uma mulher muito humilde que eu entrevistei, esperou o marido sair para pegar a mulher com uma criança para levar para depor, sem advogado, para ver se ela incriminava o Lula, no caso do sítio de Atibaia. Entendeu? Não teria isso. O Ministério Público teria uma outra conduta, mas eles viraram super poderosos. E aí, quando eles se aproximam com o juiz, aí o estrago está feito. Quando o juiz confia, uma parceria, como o caso do Moro com o Dallagnol. Aí o que eles fizeram? Se você tivesse um Ministério Público independente, se o Moro dissesse, olha, melhor não apreender o celular do Eduardo Cunha, o Ministério Público, nós vamos pedir. E se você negar, nós vamos recorrer. Porque é importante, entendeu? Se houvesse essa conversa, porque se nós queremos investigar a corrupção, nós atingimos o coração de todo aquele movimento pelo impeachment que foi comprado, teve dinheiro. O JBS já falou isso. Tem dinheiro ali envolvido para comprar votos para derrubar a Dilma. Então, ali chegou no coração. E se eles fossem, de fato, parte imparcial, não interessa se é Eduardo Cunha, não interessa se é Aécio Neves, não interessa se é um político outro qualquer, não interessa, nós vamos investigar todos. E, para isso, nós precisamos ter acesso ao celular, do Eduardo Cunha. Então, aí, olha que independência. Aí o Moro dissesse, não, eu vou negar. Se nega, vai para o TRF4, recorre, aí sim, defendendo o interesse público. Mas nós sabemos que não foi assim, que Moro e Dallagnol seguem impunes no país que não poderia resultar em outra coisa depois da Lava Jato, que não fosse eleger um imbecil. Agora, é aquela coisa, o imbecil hoje, os imbecis que votaram nele, essa frase não é minha, devem estar se sentindo muito bem representados, entendeu? Muito bem representados. Esse período que nós vivemos é um período até conversando com o Mino Carta na semana passada, até falamos sobre isso. Ele deu risada porque ele concorda, na verdade, que nós vivemos o triunfo da ignorância. A ignorância triunfou. Claro que é episódico e vai virar. Mas, neste momento, sabe, aquelas pessoas que você achava que não tinha condição de exercer cargo nenhum, entendeu? Porque mentia, porque não entendia bem as coisas, tinha dificuldade de compreensão de texto. As pessoas todo mundo conhece isso, na sua família tem, na minha tem. E você vê que é ignorância, realmente. Você olha, e às vezes tem diploma, às vezes até bem-sucedido do ponto de vista como comércio, empresarial, às vezes entendeu? Mas você sabe que é absolutamente ignorante.
É o cara que quer acreditar, acredita hoje nessas notícias que vêm do WhatsApp, não sei nem se acredita, mas acredita, tem uma crença ali, fala, deve ser verdade. Então, não tem nenhuma racionalidade. Essas pessoas triunfaram. Essas pessoas triunfaram neste momento. E a causa de tudo isso é a Lava Jato, na sua aliança com a mídia. É aí que está a origem do problema. Ali está a origem do problema. Ambos estimulados por uma elite que culturalmente rejeita a ascensão dos mais pobres. Porque é uma burrice. Por exemplo, eu vi o SCAF. Aliás, é uma matéria para fazer. O SCAF está na... Paulo SCAF, né, que é o presidente da Fiesp, que patrocinou ações do golpe. Ele está na Fiesp, olha, uns 15 anos, mais ou menos, né? Por aí. Ele assumiu ali, é um aparelho ali dele. Agora, veja como a indústria caiu de uns anos para cá. Hoje, a participação da indústria no PIB é menor do que era antes. Algo em torno de 9%, 10%. Era menor, já chegou a 40%. É menor. Hoje é menor. Então, mostra a imbecilidade dessas pessoas também. Aqueles, não o SCAF, mas aqueles que estão mantendo o SCAF lá. Poxa, eles deram o golpe, a Petrobras começou a contratar e proibiu conteúdo. Proibiu não. Acabou com a norma de proteção do conteúdo nacional. Tinha que ter proteção para proteger a própria indústria, o emprego no Brasil. Tinha que ter, assim como até a direita dos Estados Unidos faz isso. Entendeu? O Trump faz isso. Tinha que proteger. E o que faz a Fiesp? Agora, ontem, recebeu o Eduardo Bolsonaro, em que o Eduardo Bolsonaro pede que os industriais, os empresários, façam lobby no Congresso Nacional, no Senado, para que ele seja indicado embaixador nos Estados Unidos. Olha que nível nós descemos, é o triunfo da ignorância. É o triunfo da ignorância, porque a Fiesp tinha que defender a indústria. Eu tinha que defender o crescimento do Brasil. Ali, ele é o básico. Uma política industrial, incentivos para a indústria. Mas não. Ele vai lá e recebe o Eduardo Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro pedir que os empresários façam lobby, que pressionem o Senado, pressionem os senadores. Então, este é o resumo que nós temos, e eu espero que esta manifestação dos estudantes, hoje, que está ocorrendo neste momento, ajude as pessoas, ajude os brasileiros a acordar deste pesadelo. Alguns acham até que não é pesadelo. Acordar. E vai acordar, sabia? Vai acordar. Você veja o que está acontecendo fora do Brasil. Você veja o que aconteceu no México, a esquerda está governando no México, a esquerda aconteceu agora na Argentina. E foi, olha, o Macri é governo. Como é que você pode ter uma goleada, perder desse jeito, sendo governo? Porque é um desastre. Agora, o mercado que ganha dinheiro com essas situações, o chamado mercado, não estou falando de industrial, não, os que ganha na especulação, ganha dinheiro. Então, esse mercado já começa a ficar preocupado, falou, pô, esses caras vão tentar desenvolver esse país de novo. Esses caras vão tentar fortalecer uma política de defesa da soberania, isso é importante, a palavra soberania, e soberania na Argentina, como tem soberania aqui, deveria ter, mas nós não estamos vivendo esse período, mas isso vai virar. Vai virar porque o Bolsonaro vai ser uma página logo, logo, logo virada da nossa história. Já somos motivo de chacota, é um imbecil. Agora, não se iluda, o Bolsonaro não é líder desse processo, ele é a expressão desse processo, ele é a consequência. Teria que dar nisso, resultaria, com certeza, naquele processo de farsa, que é da Lava Jato, resultaria num imbecil. Não poderia ser diferente. Então, às vezes até tem gente que acha, mas se o Ciro fosse... Engano. Os ignorantes triunfaram. Agora, você vai dizer, mas se o Lula tivesse disputado, ele ganharia. Ganharia pelo governo que ele fez. Porque aí, até o imbecil,
é capaz de reconhecer a melhora que ele teve na vida dele, porque ali ele governou muito tempo. Então, ali não é, o Lula não seria nem ideológico, seria pragmático. Seria pragmático. E a própria presença dele na campanha, realmente, o resultado seria outro. Eu não tenho dúvida. Se ele fosse candidato, é por isso que este processo golpista reconheceu, identificou o Lula a maior ameaça. Eles não estariam entregando pré-sal, eles não estariam discutindo esse tipo de reforma da Previdência. Poderia ter outro tipo de reforma, eu acho até que teria. Mas esta reforma não seria discutida, essa em que o pobre vai pagar o custo maior para a economia de 1 trilhão, 80% vai sair do lombo de quem ganha até 2 salários. Até 2 salários. Então, essa não teria, com certeza não teria. Mas aí, eu diria, o Lula vai muito além do ideológico. É mais um voto pragmático, realmente. E carismático, que todo mundo sabe. Seria alternativa. Mas veja que esse processo hoje é muito bem organizado. Quem está jogando este, vamos dizer assim, tabuleiro ali, quem está jogando esse xadrez do lado adversário, entende quais são os riscos. Agora, eu acho que o Bolsonaro foi muito além daquilo que eles podiam esperar, no sentido de imbecilidade. Olha, o cara é difícil, mas não é tão imbecil assim. Então, agora, eu tenho a impressão que mesmo esse grupo ali, alguns que apostaram nesta aventura que foi o Jair Bolsonaro, já não fariam isso de novo se a eleição fosse hoje. Agora, a esquerda, o campo progressista, vai ter que ter muita habilidade, entendeu? Porque não é difícil, não será difícil retomar o espaço, ou pelo menos uma parte do espaço que foi perdido pelo golpe de 2016. Agora, tem que ter muita habilidade na escolha dos candidatos, nas alianças que serão feitas, porque tudo conspira no sentido histórico. Não estou falando da conspiração do Dallagnol e do Moro, estou falando no sentido de que os movimentos conspiram, ou vamos dizer assim, vão acabar confluindo para a eleição de novo do campo progressista no Brasil, chama de esquerda, centro-esquerda, vai acabar. Isso eu não tenho dúvida. Agora, a esquerda vai ter que ter muita habilidade nesse processo. Muita habilidade, porque é muito favorável. O movimento será favorável, porque o Bolsonaro é um desastre completo. Pessoal, olha, deixa eu ver aqui, olha, estamos aqui com 19 horas e 28 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa séria para vocês. Nesse horário, o 18 horas que a gente está querendo fazer no final da tarde, eu não sei se é o melhor horário para a gente fazer aqui a transmissão. De manhã a audiência é muito maior. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se a gente deve mudar esse horário da tarde, entendeu? Que não fosse às 18 horas, fosse um outro horário. Eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, veja, já passou aqui de 1 hora, mas talvez o horário fosse melhor fazer um outro horário. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Para ver se a gente continua neste horário das 6 horas, ou nós vamos, eventualmente, para 5 horas, vamos um outro horário, talvez um pouco mais tarde, 7 horas, mas aí eu quero ver de vocês aqui. A Sandra está falando em 20 horas. A questão das 20 horas é porque às 21 nós temos o essencial, então ficaria muito próximo, 20 das 21 horas, mas é algo para ser estudado, mesmo que emendasse. Eu entrego a live para o Kiko, entendeu? Começa às 20 às 21 horas, poderia... chegou tarde de novo, está falando aqui a Sandra Gurgel, a Aline Rangel, é um bom horário, está falando a Aline, 19 horas seria um bom horário. Então, isso eu levo muito a sério. Nós mudamos o horário da manhã por conta disso. Viu? A Tatiane Geroldo Garcia, ela fala em 17 horas, 19, uma parte aqui está falando em 19 horas, poderia 19 até as 20 horas. Né? Eu estou vendo aqui, vou consultar vocês mais vezes, tá bom? Para a gente definir o melhor horário para a gente ficar nesse bate-papo. Eu tenho muito prazer de estar aqui, viu?
A gente está sempre trabalhando na análise das notícias e gosto de manhã já começar a falar com vocês e agora, no final da tarde, também falar, porque as notícias já se confirmaram, ou não se confirmaram, ou mudaram. A gente explica por que mudaram, por que era para ir de um lado e foi para outro. Deixa eu só fazer uma advertência a vocês que o HC do Lula sobre a parcialidade do Moro lembra que era para ser julgado, tá? Lembra que em junho, quando encerrou o recesso ali do Supremo, estava na mão do Gilmar Mendes, ele disse, olha, não vai dar tempo de eu votar naquela sessão, vamos votar na volta do recesso. O processo está com ele, o HC, que é da parcialidade do Moro. Então, voltou o recesso, não está na pauta. Hoje quem faz a pauta é a Carmen Lúcia. No entanto, para que ela paute, é necessário que o Gilmar Mendes entregue o processo, devolva o processo. Deve estar havendo alguma pressão, porque ele já sabe que o resultado será desfavorável ao Moro, então eles devem estar pedindo para que não seja julgado agora. É uma coisa que o Supremo faz muito. Tá? Se vai perder e ter uma dificuldade, grupos poderosos vão perder, fala, por favor, não vote agora. Então eles vão enrolando. Tá? O HC deveria ser uma coisa de emergência. Tá? E, então, eu vou dizer, nós esperávamos que fosse votado amanhã, pelo jeito não vai ser votado, porque não está na pauta, a menos que o Gilmar chegue de última hora e, para evitar manifestação, fala, tá aqui, vamos votar hoje. Entendeu? Ele quase que fez isso, meio que fez isso da outra vez lá no primeiro semestre, mas não há indicações de que ele venha fazer isso. Porque ali será, sim, o restabelecimento eu diria, da lisura da justiça. Vamos restabelecer. O Moro é parcial. O Moro é um juiz ladrão, que eu falo isso há muito mais tempo do que o Glauber. Isso é verdade, vocês me acompanham, sabem disso. No sentido de que ele é um juiz que está pendendo para um dos lados. Então, ele vai. Se isso for julgado a sério, não tem como o Supremo não conceder o HC. Mas parece que exatamente por isso é que esse HC não está sendo colocado em julgamento. Eles disseram que iam colocar, não colocaram. Estamos aí já na metade de agosto, disseram, na volta do recesso nós vamos colocar. Não colocaram. Espero que eles me surpreendam e coloque ali de última hora, o Gilmar chegue com o processo de baixo. Ele disse que está com o voto pronto, são 40 páginas, ele falou, que precisa de tempo para ler o voto dele. Por isso é que eles não votaram no primeiro semestre, senão o Lula já era para estar solto. Tá? Talvez eles esperem que o Lula, para tirar, descomprimir, ele peça a progressão de regime, e vá para uma domiciliar, por exemplo. Daí todo mundo já fala, não, o Lula já está fora da cadeia, está na domiciliar. Talvez eles esperem isso. Mas, pelo que eu sei, o Lula não vai pedir isso. O Lula não vai pedir. Tá? O Lula quer que o mérito da condenação seja discutido. E este mérito será discutido no HC da parcialidade do Moro. Agora, você imagina, ministro da Justiça, se houver um HC em que o Supremo reconhece a parcialidade, esse cara não pode continuar. E eu acho que isso deveria acontecer. Isso é justo, isso é correto. Mas não sei se vai acontecer. Não sei se vai acontecer. Tá? Agora, não sei se vai acontecer. O Supremo, politicamente, está empurrando com a barriga. Lamentável, viu? Até posso fazer uma live aí para criticar muito o Supremo em relação a isso, porque um juiz não pode ser covarde. Ele tem que decidir. Tá? Já o Rui Barbosa dizia que a história não perdoa o juiz covarde. Não perdoa. Ele vai fazer companhia para Pôncio Pilatos, o juiz covarde. Porque Pôncio Pilatos se acovardou, lavou as mãos e deixou o povo que julgue. Entendeu? É isso que está acontecendo hoje. Os juízes estão acovardados. Em algumas situações eles se mexem, mas naquilo que hoje é fundamental e essencial na nossa república, que é discutir a condenação do Lula. A parcialidade do Moro é evidente. Hoje a defesa do Lula fez uma coisa correta, entrou com uma ação também para um HC, também para o reconhecimento da parcialidade dos procuradores, que também é evidente a parcialidade deles. E lembrando bem, a parcialidade
não quer dizer que o Ministério Público não é o acusador e não é parte, ele é parte. Porém, ele é parte imparcial. Ele não pode ter interesse pessoal em nenhuma ação. Bom, mas você vê que eu gosto tanto de vocês que o negócio vai ampliando aí, nós vamos continuando esse bate-papo agora, são 19 horas e 35 minutos, vou levar em consideração aqui o que as pessoas disseram, pelo que eu vi aqui, a maior parte fala da gente fazer a live às 19 horas, vamos ver, vamos continuar falando sobre isso, vamos consultar aí mais as pessoas e voltamos amanhã às 16, amanhã voltamos às 6 da tarde ainda, tá? De manhã nós voltamos, deixemos café da manhã às 9, e aí vamos ver se a gente passa para as 17 ou para as 19 horas. Pelo que eu estou vendo aqui, a maior parte hoje está optando pelo horário das 19. É aqui, tá certo? 19 horas. Tá ótimo. Bom, Maria, muito obrigado, a Maria Queiroz, obrigado, Joaquim, por nos esclarecer com o jornalismo sério e comprometido com a verdade. Tá? Muito obrigado por vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E voltamos, então, tá? Fique com o essencial, com o Kiko Nogueira e o Pedro Zambada, convidados, daqui a pouco no Essencial, tá bom? Forte abraço para vocês, excelente noite de terça-feira, tá bom? Abraço, até mais.